seja o nome do Senhor Jesus, né? Alegre estamos porque estamos na casa de Deus, né? Não há nada melhor do que estar na presença do nosso Pai Celestial, né? Poder louvar e poder engrandecer o teu santo nome, né? Aleluia, uma oportunidade gloriosa qual o Senhor nos concedeu nesta noite, né? Aleluia. Porque sabemos que muitos e muitos não têm essa oportunidade, ou muitos têm também e não aproveitam a oportunidade que têm de estar na casa do Senhor, né? Aleluia, louvado seja Deus. Vamos aproveitar que estamos de pé, meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Pedro, no capítulo de número 1 e no versículo de número 13, para a nossa meditação nesta noite. E que o Senhor venha nesta noite falar conosco, né? Porque a palavra não é minha, mas a palavra é do Senhor. E na direção do Espírito Santo nós podemos expressar a palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo é quem fala no nosso coração, né? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amém? Todos encontraram? Aleluia. Então vamos meditar na palavra do Senhor, a exortação à santidade. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossas ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. E se invocai por Pai aquele que, sem acepção de pessoa, julga segundo a obra de cada um. Andei em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatado da vossa maneira de viver, que por tradição recebeste os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestando neste últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Amém? Aleluia! Seja Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Jesus querido, eis-me aqui diante do Senhor, meu Pai. E eu sei, Jesus, que eu sou apenas um vaso, Jesus. E eu necessito da vontade e da misericórdia do Senhor. E que o Senhor, Pai querido, venha me dar entendimento da Tua palavra, discernimento da Tua palavra, Senhor, sabedoria para expressar a Tua palavra nesta noite. Que não seja eu, mas o Espírito Santo me usando nas Tuas mãos, na autoridade, Jesus querido, para transmitir a Tua palavra nessa noite a cada coração. E que os nossos ouvidos sejam sensíveis para ouvir a Tua voz nesta noite. É o que eu venho te pedir, Pai, em nome de Jesus, amém? O irmão pode assentar, louvando a Deus com as palmas, bem alegre, para o Senhor. Glória a Deus, cingindo os lombos do vosso entendimento, sejam sóbrios e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Glória a Deus. Como filho obediente, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não se conformando, né, meus irmãos? Não se conformando com a concupiscência, quando havia na nossa ignorância
porque quando nós éramos ignorantes, que nós não tínhamos o Senhor Jesus na nossa vida, antes de conhecer o Senhor, nós não sabíamos nada do Senhor, né? Aleluia. Mas nós andávamos, né, segundo a vontade da nossa carne. Mas hoje nós andamos segundo a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Porque hoje nós conhecemos o Senhor Jesus. E aquela ignorância que nós tínhamos no passado ficou tudo para trás. Porque nós, no momento em que nós aceitamos o Senhor Jesus, tudo se fez novo, né? Aleluia. E o velho homem ele ficou para trás. Hoje nós conhecemos o Senhor Jesus, né? Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Devemos estar sempre santificados na presença do Senhor, porque o Senhor é santo, e Ele diz para que nós sejamos santos como Ele também é santo. Então nós não devemos, né, aleluia, contaminar, né, aleluia, com este mundo, mas sim com a palavra do Senhor e com o Espírito Santo de Deus, com todo o ensinamento qual o Senhor nos concedeu também. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós aprendemos com o Senhor, nós aprendemos a palavra do Senhor, né? E aquele que ama o Senhor, ele guarda os mandamentos do Senhor. Aquele que ama o Senhor, ele procura fazer também a vontade do Senhor, da maneira que o Senhor nos ensinou a fazer. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, né? Então devemos viver, né, do jeito em que o Senhor nos manda viver, porque a todo momento o Senhor está nos ensinando a tua palavra, a todo momento o Senhor está nos ensinando como devemos, né, servir a Ele, como devemos andar na luz da tua santidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porquanto escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Esse é o Senhor Jesus falando conosco. Seja santo, porque eu sou santo. Então nós devemos santificar e estar sempre, né, firme na presença do Senhor, santificando a nossa vida sempre na presença do Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aleluia, porque aquele que nos chamou, aleluia, ele não faz acepção de pessoa, mas ele quer sempre que nós obedecemos a ele também. Porque o Senhor não faz acepção de pessoa. Ele chamou a cada um de nós para que nós podemos servir a Ele, mas da maneira em que Ele quer, e não da maneira em que nós queremos andar. Aleluia. Não da maneira em que nosso coração manda, porque o nosso coração é muito enganoso. Mas o Senhor não, Ele tem sempre palavra de vida eterna para nos conceder. E o ensinamento dele é o caminho da salvação. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. E durante o tempo de toda a vossa peregrinação, durante o tempo que nós estivermos aqui, a nossa obrigação é estar obedecendo o Senhor. Aleluia. Porque aqui nós estamos como peregrinos, estamos aqui de passagem, mas o tempo de nós estarmos com o Senhor está próximo, porque a promessa dele é fiel e é verdadeira. E tudo quanto ele nos ensina dentro da tua palavra, porque ele deixou esse ensinamento para nós. O ensinamento dele que ele deixou para nós é o caminho do reino dos céus. Aleluia. Nós temos que estar aqui na terra obedecendo ele também, porque nós estamos passando aqui, mas aqui é que nós estamos também preparando para um encontro com ele. Aleluia. Porque depois que ele vier, não tem mais preparamento, já passou, tudo já passou. Então nós temos que aproveitar para preparar diante do Senhor durante o tempo que nós estamos aqui na terra. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro,
que foste resgatado da vossa maneira de viver. Não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro que foi derramado ali na cruz. Foi por esse sangue que nós fomos resgatados do mundo de pecado, para que nós pudéssemos estar aqui diante do Senhor. Porque se não fosse esse sangue derramado para o perdão dos nossos pecados, nós não estaríamos aqui hoje na presença do Senhor. Mas o Senhor, Ele veio, Ele abriu este caminho para que nós pudéssemos passar. Aleluia. Esse caminho ainda está aberto, né, meus irmãos? Ainda está aberto para aquele que quer, né, servir ao Senhor, para aquele que quer estar diante do Senhor, para aquele que tem a sua vontade e o beijo de estar no céu com o Senhor, ter a salvação da vida eterna. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, porque o sangue do Senhor, ele é puro, ele é puro, ele é puro, imaculado. O sangue do Senhor que foi derramado na cruz do Calvário é precioso, precioso para purificar a nossa alma, precioso para purificar a nossa alma do pecado, precioso para nos levar para a salvação, precioso para nos chamar para a vida eterna. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. E sabendo que não foi com coisas incorruptíveis, mas como prata ou ouro, ou foste resgatado a vossa maneira de viver, que por tradição recebeste dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado, né, incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Aleluia. Antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus, ele já era, né, conhecido, porque já veio mesmo para a nossa salvação. Ele veio para dar vida por cada um de nós, né? Aleluia. Já era conhecido para vir, para morrer por nós e para ressuscitar no terceiro dia e para nos separar o nosso lugar ali no céu. Aleluia. Graças a Deus. O nome santo do Senhor Jesus. Porque ele diz: não se turbe o vosso coração, né? Crente em Deus e crente também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Há muitas moradas para aquele que quer servir a Ele. Há muitas moradas para aqueles que largam o mundo pecaminoso e vai para a presença do Senhor, porque a porta do mundo ela é larga, mas a porta da salvação ela é estreita, e ela tem que estar purificada no sangue do Cordeiro, e tem que estar também obedecendo também a palavra do Senhor. Tem que estar sempre andando na luz da santidade do Senhor. Seja santo como eu sou santo, diz o Senhor. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, né? Aleluia. E por ele, crendo em Deus, que os ressuscitou dos mortos, ele deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse nele. E ele veio para nos conceder essa fé. Ele deixou essa fé no nosso coração. Ele deixou essa fé na nossa mente. Ele deixou essa esperança no nosso coração. A esperança da salvação. A esperança de um dia poder estar com o Senhor. Aleluia. E poder estar juntamente com os anjos, louvando ao Senhor. Mas para isso temos que estar preparados diante do Senhor. Durante o tempo que nós tivemos aqui, porque o Senhor disse: olha, prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor seu Deus. Então tem que estar preparado, porque se não estiver preparado, não tem salvação. Aleluia. Louvado seja, porque o Senhor disse que há dois caminhos. Um é para a salvação e o outro era para descer para o inferno. Mas aquele que está na presença do Senhor se prepara, porque se não estiver preparado também é a mesma coisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que estar preparados diante do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia.
E ele diz aqui ainda no 24: porque toda carne é como a erva, toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela é eterna, ela permanece para sempre. Aquele que guarda ela dentro do seu coração e não deixa ela sair, ela vai permanecer dentro do seu coração. Mas se você deixar ele entrar aqui e sair de cá, não dá crédito. Então, meus irmãos, ela não é eterna, porque já entrou aqui, já saiu aqui, esqueceu da palavra do Senhor. Mas aquele que ouve e guarda a palavra do Senhor, ela permanece dentro do seu coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus? Amém. São essas palavras que o Senhor me deu nesta noite. Aquilo que eu não pude falar, meus irmãos, o Espírito Santo, ele esclarece melhor em cada coração nessa noite. Amém?